E a Ilha de Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E a inteligência sempre foi símbolo de prestígio e êxito. Mas sabemos que onde chegamos na vida também não depende só de nosso consciente intelectual. O certo é que os gênios chamavam a atenção. Grandes inventores, filósofos, artistas, físicos e matemáticos engrossam uma lista de personalidades que ganharam seu lugar na história por obras, inventos e descobrimentos assombrosos. Dentre todos eles, há alguém que é considerado o homem mais inteligente que jamais existiu, e se sabe que na época que não existia um teste de QI para comprovar, mas se sabe que suas façanhas, de acordo com os registros históricos oficiais, ele é a pessoa mais brilhante que viveu. E as coisas que este personagem fazia quando vivia, é difícil que alguém o supere. Primeiro temos outros grandes gênios. Stephen Hawking é tido como um dos homens mais inteligentes do planeta. Apesar de que tenha um alto QI, ele não está entre os mais elevados do mundo. Ele tem uma expressiva pontuação de 160. Se estima que Albert Einstein é o físico mais popular da história e tem um QI entre 160 e 180 pontos. Estes cavalheiros devem ser mencionados, pois suas imagens são símbolos da genialidade e ostentam os conscientes intelectuais mais brilhantes. Esta fenomenal mulher, Marilyn Vos Savant, é uma escritora considerada por muito tempo a mulher e pessoa mais inteligente que existe. Alguns médicos dizem que seu consciente intelectual superava os 200 pontos. Outros citam que chega a 190. Estas pontuações dependem do tipo de teste que realizam. Por outro lado, e outra coisa difícil de crer, é que um senhor chamado Rick Rosner, que tem um QI de impressionantes 192 pontos, é que ele trabalhava de stripper e segurança em uma discoteca. Mas depois de todas essas pessoas fenomenais, estão os mega gênios, como por exemplo o Dr. Kim Yong-yong, e ele fala japonês, alemão e inglês fluentemente, e encanta com sua poesia e matemática, e foi chamado várias vezes pela NASA para dar conferências, e seu QI é de 210 pontos. Christopher Hirata ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Física, derrotando gente muito maior do que ele. Em seus 22 anos, tem um doutorado na universidade mais prestigiosa dos Estados Unidos da América. Hoje trabalha para a NASA e seu QI é de 225 pontos. E finalmente, o homem com o cérebro mais brilhante do mundo atualmente é Terence Tao, que com 5 anos podia resolver equações complexas. Conhecido como o matemático mais inteligente da atualidade, alcançou seu doutorado aos 20 anos e aos 24 trabalhou na melhor universidade que existe no mundo. Ele tem 230 pontos de QI. Todas estas pessoas são umas entre milhares de peso pesados e mega gênios. Mas com todo respeito, eu sei que eu seria o primeiro a reconhecer que o ser humano mais inteligente que existiu pelos registros históricos entre os homens e mulheres que já existiu, esta pessoa está em primeira e muitos passos à frente dos outros. Teria sido a pessoa mais inteligente que jamais viveu. E uma pessoa assim nasce somente uma vez em várias gerações. Apresento a vocês William James Sidis. Boris e Sarah Sidis eram imigrantes judeus ucranianos brilhantes, tendo fugido da Ucrânia devido à perseguição política e religiosa. Eles se decidiram se estabelecer em Nova York. Boris foi um psicólogo
e rapidamente se tornou conhecido por seu trabalho com a hipnose e seu estudo de transtornos mentais. Sarah era uma médica, sendo uma das únicas mulheres do seu tempo a ganhar um diploma de médico. Ambos tiveram carreiras de sucesso, mas eles queriam filhos. Assim, no dia 1º de abril de 1898, Sarah deu à luz ao primeiro filho do casal, William James Sidis. Combinado apenas os genes de Boris e Sarah, já teria sido suficiente para produzir uma criança muito inteligente. Mas eles não queriam apenas uma criança inteligente, eles queriam um gênio. A educação de William começou em seus primeiros dias na Terra. Sarah deixou o emprego que praticava na medicina para moldar seu filho à imagem que tinha em mente para ele. Eles usavam economias da vida da família para comprar livros, materiais e qualquer outra ferramenta que precisassem para incentivar o seu filho. Utilizando técnicas de psicologia inovadora de Boris, William foi ensinado a reconhecer e pronunciar letras do alfabeto em poucos meses. Ele estava usando palavras como porta em 6 meses. Ele tornou-se hábil o suficiente para alimentar-se com a colher em 8 meses. Seus pais estavam orgulhosos de seu filho, mas possivelmente mais orgulhosos com as técnicas de Boris a ensinar o seu filho. Constantemente publicando trabalhos acadêmicos mostrando seus sucessos. Com 2 anos, William estava lendo o New York Times e datilografando letras numa máquina de escrever, em inglês e francês. Ele escreveu uma carta para a empresa Macy's, indagando sobre brinquedos. Infelizmente, a hora de agir como uma criança já havia passado pelo jovem William, de estudar 7 idiomas diferentes: francês, alemão, latim, hebraico, grego, russo e o Vendergood, que ele mesmo inventou. Isso, ele inventou sua própria língua. E aprender um currículo do ensino médio aos 7 anos deixou Billy com muito pouco tempo para fazer algo diferente na sua idade. Seus pais queriam que o mundo inteiro soubesse de seu filho prodígio, bem como a participação deles em tudo isso. Ele foi aceito em Harvard aos 9 anos, mas a universidade recusou-se a lhe dar a permissão para comparecer devido a ele ser emocionalmente imaturo. Seus pais tornaram este fato rapidamente percebido pela mídia e William foi notícia de primeira página no New York Times. Isso deu a William a notoriedade e fama de que ele não estava preparado. Tufts College, no entanto, admitiu ele passou seu tempo corrigindo erros em livros de matemática e tentar encontrar erros na teoria da relatividade de Einstein. Seus pais pressionavam Harvard ainda mais e quando William completou 11 anos, eles cederam. William Sidis se tornou um estudante em uma das mais prestigiadas universidades da Terra, com a idade de que a maioria das crianças estavam perfeitamente contentes em jogar bola e não se preocupar em dar uma dissertação sobre a quarta dimensão. Em uma noite fria em Boston, em janeiro de 1910, centenas se reuniram para ouvir o menino gênio William Sidis em seu primeiro compromisso de falar em público, uma palestra sobre corpos quadridimensionais. Seu discurso e o fato de que foi feito sobre a maior parte dos chefes públicos tornou-se notícia nacional. Repórteres seguiram William em todo o campus. Ele raramente tinha um momento privado. Ele se graduou em Harvard com 16. Apesar de seu sucesso, Harvard não foi uma experiência feliz para o jovem William. De acordo com o biógrafo de Sidis, M. Wallace, William certa vez admitiu a estudantes universitários de quase o dobro de sua idade que ele nunca tinha beijado uma garota. E ele foi provocado e humilhado por sua honestidade. Na sua formatura, ele disse aos repórteres reunidos que "Eu quero viver a vida perfeita. A única maneira de viver a vida perfeita é viver em reclusão. Eu sempre odiei multidões." Depois de sair de Harvard, a sociedade e seus pais esperavam grandes coisas de William. Ele brevemente estudou e ensinou matemática para que mais tarde se tornaria conhecida como Universidade de Rice, em Houston, Texas. Sua fama e o fato de que ele era mais jovem do que todos os alunos que ele ensinou tornou isso difícil para ele. Demitiu-se e mudou-se de volta para Boston.
Ele tentou obter um diploma de Direito em Harvard, mas logo se retirou do programa. William, brilhante como era, esforçou-se com a sua própria autoidentidade. Em maio de 1919, ele foi preso por ser um líder de um anteprojeto, demonstração de sua tendência comunista. Ele foi preso e ali ele encontraria a única mulher que amou, uma socialista irlandesa chamada Martha Foley. O relacionamento deles era bastante complicado, principalmente devido à própria declaração de William de amor, arte e sexo como agentes de uma vida imperfeita. Quando no tribunal, ele anunciou que não acreditava em Deus, que admirava a forma de governo socialista e que muitos dos problemas do mundo poderiam ser rastreados até o capitalismo, ele foi condenado a 18 meses de prisão. Felizmente para ele, a influência de seus pais o manteve fora da prisão, mas William decidiu que já havia vivido o suficiente entre as multidões e que queria sua vida perfeita. Ele se mudou de cidade em cidade, de emprego em emprego, sempre mudando seu nome para evitar ser descoberto. Durante este tempo, acredita-se que ele escreveu dezenas de livros sob pseudônimos, nenhum dos quais foram particularmente bem lidos, incluindo um trabalho de 1.200 páginas sobre a história da América e um livro intitulado Notas sobre a arrecadação de transferência de bondes. Um olhar profundo sobre o seu hobby de colecionar transferências de bonde. Este foi descrito por um biógrafo como o livro mais chato já escrito. Em outro de seus livros, ele divulga uma teoria sobre o que mais tarde viria a ser conhecido como a teoria do buraco negro. A reclusão ajustou William muito bem. Ele não queria nada mais do que ele e seu gênio para serem deixados sozinhos. Em 1924, já não falando com seus pais e fora de contato com quem realmente se importava com ele, a imprensa provocava William. Uma série de artigos foram impressos descrevendo os trabalhos mundanos e as condições da vida miseráveis que o suposto gênio William Sidis tinha. Envergonhado e angustiado, retirou-se ainda mais para as sombras. Mas o público manteve-se encantado com os talentos aparentemente desperdiçados do ex-menino prodígio. Em 1937, o The New Yorker publicou um artigo intitulado April Fool, que descreveu a queda da desgraça de William em detalhes humilhantes. A história resultou de um repórter que tinha sido enviado para fazer amizade com William. Nela descreve William como infantil e conta uma história sobre como ele chorou no trabalho quando tinha muito o que fazer. Sidis processou o New Yorker por difamação e o caso todo foi parar no Supremo Tribunal de Justiça, antes que eles se resolvessem entre si 7 anos depois. Mas o estrago já estava feito. William Sidis, com todo o potencial que ele mostrou como uma criança prodígio, nunca iria se tornar o homem que ele deveria ser. Em um dia de verão, em julho de 1944, a senhoria de William encontrou-o inconsciente em seu pequeno apartamento em Boston. Ele teve um derrame, com seu cérebro incrível morrendo por dentro. Ele nunca recuperou a consciência e foi declarado morto na idade de 46 anos com a imagem da então casada Martha Foley em sua carteira. Então, o que você acha do caso? Você acha que por seus pais forçarem muito cedo tentar tornar seu filho uma criança prodígio, um gênio, pode ter afetado a vida daquela pequena criança a se tornar um adulto com sérios problemas emocionais? Ou você acha que o mundo o pressionou demais? Não deixe de deixar suas opiniões nos comentários, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, adicione aos favoritos e até o próximo Caso Oculto.